Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez para estudarmos a lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Espero que você tenha tido uma ótima semana, que esteja empolgado, que a sua vida esteja debaixo da graça do Senhor, muito abençoada. E quero dizer para você que estamos chegando ao final do nosso trimestre, da nossa revista, né? Estamos indo para a lição 12 hoje e você ainda pode pegar a sua lição aí, você vai encontrar na descrição desse vídeo aí o link da nossa revista lá na página da CBF, mesmo que nós já estejamos chegando no fim. Se você chegou agora, eu quero dizer para você que vale a pena você baixar a revista, você ler a revista aí, lições maravilhosas que foram escritas para nós, para o nosso crescimento espiritual e muito abençoadas. Hoje, a nossa lição é a lição de número 12, que fala assim: o Senhor enviou os seus mensageiros. Os profetas, né? Quem são os mensageiros? Os profetas. Nessa penúltima lição do trimestre, vamos refletir o amor incondicional de Deus ao seu povo, o povo de Israel, mediante, né? mesmo diante da desobediência e obstinação desse povo em relação aos mandamentos de Deus. A fidelidade de Deus, ela é o fator que gera prosperidade, enquanto a infidelidade ela gera ruína, tá? Então, o que nós vamos observar aqui? A fidelidade de Deus, ela gera o quê? Prosperidade. A gente caminha para frente, a gente melhora, a gente anda bem. Tá? Prosperidade, queridos, aqui não vamos limitar a prosperidade à questão financeira, tá bom? Não é só isso. Isso também, tá? Se você tem dinheiro para comer, se você tem dinheiro para investir, se você tem dinheiro para manter a sua vida, se você tem dinheiro para morar, você está sendo próspero, tá certo? Porque quem está na ruína vai vendendo tudo, vai largando tudo, vai ficando numa situação deplorável e não consegue viver, nem sobreviver. Então, se você está vivendo dignamente, se você consegue aí honrar com os seus compromissos, você consegue ser um bom dizimista, né? Você está prosperando. Deus está abençoando a sua vida, tá? Vamos lá. Deus é um Deus zeloso. É o primeiro tempo. Deus zeloso. Os avisos sistemáticos no livro de Deuteronômio, as mensagens dos profetas e os inúmeros momentos de livramento nacional mostravam que a obediência ao Senhor deveria ser o resultado da gratidão no coração do povo. Mas, ao contrário, a ingratidão era sempre presente no coração, fazendo o povo pecar contra o Senhor. Deus tirou o povo do Egito, irmão. Deus tirou o povo do Egito, levou no deserto. Deus fez cair comida do céu. Deus fez com que eles passassem 40 anos sem estragar a roupa. Deus fez com que eles caminhassem sob a sombra de dia, no meio do deserto, e no frio da noite terem uma coluna de fogo para esquentá-los. Deus deu água amarga, transformou água amarga em água potável para que eles pudessem beber. Deus fez tudo, livrou o povo da mão dos inimigos que queriam destruí-los na sua caminhada até a terra prometida. Deus levou eles para uma terra que tinha leite e mel. Quando a Bíblia diz que tinha leite e mel, era uma terra que tinha tudo o que eles precisavam para viver. Todas as coisas que eles precisavam viver tinha naquela terra. Era uma terra abundante, era uma terra próspera. A única coisa que aquele povo precisava fazer era obedecer o Senhor e caminhar com o Senhor. Mas como vimos na lição anterior, eles preferiram desonrar a Deus, eles preferiram ofender a Deus e preferiram se dedicar a uma vida de pecado e imoralidade, trazendo sobre si a decadência e a ruína. Tem um texto no livro de Deuteronômio, se você for pesquisar, chama-se Cântico de Moisés, se eu não me engano, está aqui no capítulo 29, tá? No capítulo 29, Cântico de Moisés, você vai pegar na sua Bíblia, a maioria das Bíblias tem um títulozinho lá, Cântico de Moisés. Moisés disse tudo que o povo faria na presença de Deus quando entrasse na terra. E assim foi. E assim foi. Toda a degradação que nós vimos lá, nós vimos
Na última lição, toda a degradação moral, tudo aquilo, toda aquela perversão, toda aquela corrupção do povo, tudo aquilo que o povo fez de errado, tudo. Moisés fala no seu cântico lá, nos últimos capítulos do livro de Deuteronômio. Deuteronômio é uma ode à obediência ao Senhor. Moisés estava dizendo lá que o povo ia ter tudo. Tudo, ia ser um povo próspero, ia ser um povo feliz, ia ser um povo abençoado. A única coisa que o povo precisava fazer era obedecer a Deus, obedecer ao Senhor, e isso traria para eles prosperidade. Eles deveriam obedecer ao Senhor, não em busca da prosperidade, mas em obediência ao Senhor. Aquele que obedece ao Senhor, aquele que é grato ao Senhor é próspero, porque o Senhor abençoa e multiplica na vida daquele servo que obedece ao Senhor. Nós, como povo de Deus, precisamos ser obedientes, porque o nosso Deus é um Deus zeloso. Deus nunca teve prazer em ver a ruína do seu povo. Toda vez, irmãos, toda vez, meus amigos, que o povo estava rebelde, o povo estava rebelado, o povo estava fazendo tudo aquilo que era abominável a Deus, tudo aquilo que era contrário, toda vez que eles estavam naquela corrupção generalizada, Deus enviava os seus profetas e falava: convertam-se dos seus maus caminhos, arrependam-se dos seus maus caminhos, voltem para mim, e eu lhes proverei, eu trarei paz para o seu povo, eu darei prosperidade para vocês, para que vocês caminhem e tenham paz. Todas as vezes que o povo se rebelava contra Deus e entrava num ciclo degenerativo, um ciclo de degradação, Deus enviava profetas para trazer recado, para avisá-los, para alertá-los, para abrir os seus olhos e chamá-los de volta para si. Em todo momento Deus está chamando os seus servos, o seu povo para si. Em todos os momentos. Hoje não é diferente. Deus continua a chamar o seu povo para si. Deus continua através dos discípulos de Jesus, chamando o povo para si, querendo que o povo se arrependa do seu caminho e viva uma vida de santidade na sua presença, a fim de que vão bem os seus dias. Vão bem os seus dias. O desejo do Senhor sempre foi a prosperidade do seu povo. Sempre, Deus sempre quer a prosperidade do povo. Mas a prosperidade está ligada à obediência, como nós vimos lá no início. A ruína é decorrente da desobediência, da infidelidade. A gente viu isso lá. Deus, ele é fiel à sua palavra e não faz concessões para adequá-la às nossas falsas escolhas e subjetividades pecaminosas. Deus é fiel à sua palavra, Deus é fiel à sua natureza. A sua palavra, ela decorre da sua natureza e Deus é fiel à sua palavra. Deus não negocia a sua palavra, Deus não vai mudar a sua palavra. Deus não vai fazer com que a sua palavra desapareça por causa dos nossos pecados e das nossas escolhas pecaminosas. O nosso Deus, ele é justo e compassivo. Né? E no amor de Deus está a justiça. Deus, ele é um Deus compassivo, como eu disse aqui. Ele é um Deus compassivo. Ele é um Deus que tem compaixão do seu povo e age com misericórdia para com o seu povo. O zelo do Senhor sempre estará ligado à sua misericórdia. Sempre. As ações de Deus ao longo da história mostram a sua justiça sempre relacionada à sua misericórdia. Isso fica evidente nos escritos proféticos. Deus é justo. Deus, ele não vai aceitar o seu pecado, ele não vai acolher o seu pecado. O seu pecado vai separar você de Deus, mas se você se arrepender, se você se converter dos seus maus caminhos, se você olhar e clamar ao Senhor, ele vai estender a mão para vocês. Ele tem compaixão por nós, e essa compaixão leva a que Deus ele nos resgate no momento em que nós estamos dispostos a abandonar o pecado. Quando o povo de Deus ele quer deixar o pecado, quando o povo de Deus abandona o pecado, quando o povo de Deus se volta para ele,
estende as suas mãos e livra o seu povo. Nós vimos isso aqui no anterior. Muitos livramentos. O povo era oprimido, o povo estava cativo, carava, clamava, e ele enviava alguém para libertar o povo, e o povo era livre. O povo ia e, em ingratidão, desobedecia novamente, pecava novamente, como a gente vem vendo todas essas lições. E Deus mandava alguém para liberar o povo, para libertar o povo, para trazer o povo de volta para si. E quando o povo se arrependia e andava nos caminhos do Senhor, era um tempo de paz e prosperidade sobre o reino de Israel, até que vinha outro reino e se degradava moralmente, degradava o povo moralmente, corrompia todas as esferas da sociedade israelita. E Deus vinha e mandava alguém para libertá-los, mandava o profeta para dizer que se liberta. O Senhor ama o seu povo, compadece das suas falhas e pecados, porém, compadecer do pecado não significa aceitá-los. É um erro, escute bem, é um erro muito grande, muito sério, o que se prega nos dias de hoje. Deus acolhe a todos, mas não aceita o pecado. A figura do Jesus que venha como és, porque está escrito, ela não se limita a vir como é, ela tem ainda o arrepender-se, o converter-se dos seus maus caminhos e seguir os propósitos do Senhor. Esse Jesus que se prega, que é um Jesus que aceita todo mundo, que aceita tudo, que aceita inclusive o pecado, você vir no pecado e permanecer no pecado, essa pregação ela não existe. Essa pregação de que você vem do jeito que você está e você permanece do jeito que você está, porque Deus, Jesus vai te receber a si mesmo, isso não existe. Isso é antibíblico, porque no amor de Deus está implícito a justiça. Deus nos considera responsável pelo aquilo que fazemos. E se nós estamos pecando, nós estamos ofendendo a Deus, como nós vimos nas lições anteriores. E se nós estamos ofendendo a Deus, nós temos que nos converter, nos arrepender dos nossos pecados e nos converter. Converter é mudar de direção, é deixar de pecar. É deixar de pecar. Sempre que alguém chegava para Jesus e era absorvido por Jesus e acolhido por Jesus, Jesus sempre dizia: vá e não peques mais. A sociedade de hoje está querendo apagar isso aí, entendeu? Ela está querendo apagar isso aí. Não é assim. Porque quando você apaga essa partezinha aí, do vá e não pega mais, não peque mais, né? Vá e não peques mais, quando essa partezinha é apagada a justiça de Deus. E a justiça de Deus é da sua natureza. E Deus não muda a sua natureza. A natureza de Deus é imutável. Ela não muda. Ela não muda. Deus, ele se compadece do pecador, mas ele não aceita o pecado. O pecado é agressão a Deus, é ofensa a Deus. Como é que Deus vai aceitar e acolher e permitir que todos continuem debaixo do pecado? Isso seria invalidar o sacrifício de Jesus na cruz. Paulo fala isso. Seria jogar fora o sangue de Jesus derramado na cruz de Calvário, a sua ressurreição. Seria jogar todos os valores do reino no lixo. Deus não aceita o pecado. Se você quer se arrepender, se você quer voltar para o Senhor, Ele vai usar de misericórdia com você, Ele vai salvar você, Ele vai mudar a sua vida. Ele vai te dar a capacidade que você precisa, através da pessoa do Espírito Santo, para caminhar nos seus caminhos e buscar os seus propósitos. Mas Ele não vai aceitar que você permaneça no pecado. Isso não existe. Deus é justo e misericordioso. Se você se arrepende, se você se converte, se você muda, Deus, Ele te recebe, não importa o que você tenha feito. Ele vai te receber. Mas Ele não vai, é mentiroso e enganoso, é antibíblico dizer que Deus vai te acolher e te receber com você vivendo na vida de pecado. Não existe.
Não existe essa possibilidade. É se enganar. É se enganar. É se corromper. É perverter a palavra de Deus. Não tem. Não dá para tirar essa parte. Ela existe. É muito comum atualmente superestimarmos a compaixão de Deus e subestimarmos a sua justiça. Ou seja, é o Cristo que acolhe, é a imagem do Cristo que acolhe, é a imagem do Cristo que recebe todo mundo e que não se importa com o pecado de todo mundo. É uma imagem enganosa. Deus compadece de nós, Deus tem compaixão de todos, mas Deus não convive e nem compactua com o pecado. Por isso que Jesus dizia, vai e não peques mais. Não peques mais. Muda a sua vida. Abandona o pecado. Caminha. Caminha por onde eu te mostrarei. E você quer ver um exemplo disso, queridos? Eu vou dar um exemplo de você. Pesquise na Bíblia a vida do apóstolo Paulo. Quem era o apóstolo Paulo antes do encontro com Jesus, em Atos 9, e depois do encontro com Jesus, em Atos 10 em diante? Paulo, ele virou a chave. Ele mudou completamente quem ele era em função de Cristo, da sua obra. Ele se converteu, ele mudou de direção. Isso é um exemplo, tá? Isso é um exemplo. De repente você tem um exemplo dentro da sua casa e você não vê. De repente você tem um exemplo dentro da sua família e você não vê. De repente você tem um exemplo dentro do seu trabalho e você não vê. Pessoas que eram de um jeito e ao se encontrar com Jesus, elas transformaram a vida dela. Elas não são mais da mesma maneira. Elas não vivem mais para o pecado, elas vivem uma vida santa e justa na presença do Senhor. Isso é a compaixão de Deus. É amor com justiça, tá? O amor de Deus, ele tem santidade, ele tem compaixão, ele tem justiça. Tá bom? Justiça. E sempre tem o quê? Deus é justo, mas que se compadece do arrependido, aquele que se arrepende, tá bom? E a mensagem, que mensagem? Mensagem de esperança. Em linhas gerais, os escritos dos profetas que viveram no tempo em que foram escritos os livros de Reis e das Crônicas diziam respeito a 4 aspectos: a denúncia do pecado, a necessidade urgente de arrependimento, a compaixão de Deus em ser misericordioso com o seu povo e, por fim, a mensagem de esperança de dias melhores em caso de arrependimento. Nós já falamos isso aqui. Tá ruim, tá feio, tá corrompido, tá da pior maneira possível. Mas o povo se arrependeu, está disposto a mudar. Deus os perdoa. Deus trata todo o pecado e faz um povo próspero caminhar na prosperidade. Essa é a compaixão de Deus, está tudo aqui. Deus se compadece do pecador, mas não do pecado. E sempre há a possibilidade de dias melhores. Essa é a mensagem. No momento em que você se converte ao Senhor, no momento em que você busca o Senhor, há a mensagem de esperança de dias melhores. A gente precisa saber disso. A mensagem de Deus é uma mensagem de esperança. A mensagem profética não era um discurso cheio de ódio e desejo de que o mal prevalecesse contra o povo, mas uma mensagem cheia de compaixão e de esperança. Não vai pesar a mão, não vou, se vocês se converterem, se vocês coisas, eu não vou pesar a mão sobre vocês, eu vou acolhê-los. Mas é preciso o quê? Arrependimento. E se vocês caminharem comigo, vocês serão prósperos, porque em mim está a verdade, em mim está a justiça, em mim está o amor. Então, quem quer caminhar com Cristo, caminha no amor, na justiça e na prosperidade. Com efeito, a natureza da mensagem do Senhor sempre tem como objetivo despertar o ímpio sobre os seus pecados,
demonstrar o amor e a misericórdia de Deus e encher o coração do contrito de esperança. Esse é o objetivo da mensagem. A mensagem de Deus, ela tem esse poder, ela tem o poder de dar esperança, ela tem o poder de salvar, ela tem o poder de restaurar, ela tem o poder de fazer a sua vida melhor. Concluindo, refletimos hoje sobre o teor da mensagem dos profetas e a urgência da mensagem e da expressão do texto de Crônica. O Senhor enviou seus mensageiros madrugando, que possamos ter este senso de urgência, testemunhando a justiça, da compaixão, da esperança para todas as pessoas que estão ao nosso redor. Essa é a nossa relevância, essa é a nossa importância, é a razão de nós existirmos, fazer discípulos para o Senhor Jesus. Você tem feito discípulo para o Senhor Jesus? Você fez um discípulo durante toda a sua vida cristã? Não é levar para a igreja, não. É dar testemunho, é caminhar junto e a pessoa ver em você o exemplo do Senhor e conseguir caminhar com suas próprias pernas e ter uma relação pessoal com Deus. Você fez isso uma vez na sua vida? Você não fez ainda, experimente. Clame ao Senhor por isso. Temos sido zelosos com a grande comissão? Olha aí. Mateus 28, 19 e 20. E de fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo quanto vos tenho ordenado, até que eu volte. E eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. É o texto de Mateus. Nunca esqueci, queridos. Nunca esqueci. Precisamos aí fazer isso. Nosso testemunho expressa a compaixão de Deus? Nosso testemunho, ele expressa a compaixão de Deus? Você tem tido compaixão com o seu próximo? As pessoas têm visto isso em você? Você tem o coração cheio de esperança? Cheio de fé? Você tem fé e esperança. A esperança de que as coisas vão mudar, a esperança de que Deus estará agindo na sua vida, a esperança de que as coisas vão acontecer, não sem lutas, mas com vitória, porque Deus está à nossa frente. Você tem percebido isso? Você tem feito isso? Você tem enxergado a esperança? Você é uma pessoa cheia de esperança, no arrependimento, na conversão das pessoas a Deus, a Cristo? Pense sobre isso. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, que você tenha uma família, uma semana abençoada na presença do Senhor. Nos vemos no próximo domingo, com a graça de Deus.